Olá. Ah, vamos à resolução de alguns exercícios relacionados ao nosso conteúdo, aqui tratando da quarta aula, tipos de processos produtivos e arranjos físicos. Vamos lá aos exercícios. Dentro do curso você tem acesso ao PDF onde estão descritos esses exercícios. Vamos à resolução, um comentário deles. Primeiro, o exercício diz o seguinte: os processos produtivos são classificados basicamente em função da variação das características, volume e variedade. Então temos aqui, volume e variedade, variando, né, de baixo para alto, falamos lá na aula. Considerando essa abordagem, determine na figura abaixo os 5 tipos de processos produtivos. Então, temos aqui os quadrados aqui representando os processos, vamos indicá-los aqui. Quando eu tenho um processo, né, com baixo volume e alta variedade, esse primeiro aqui, geralmente está associado ao que nós chamamos de tipo de processo, né, por projeto. É aquele tipo de processo onde geralmente a produção é unitária, né, um produto grande, trabalhoso, geralmente de grande volume, né, de grandes dimensões do produto. Seguindo aqui, eu aumento um pouquinho o volume e diminuo a variedade. Nesse quadrado, indicado como B aqui, é quando eu uso um tipo de processo chamado jobbing, né, ou job shop, que é aquele tipo de processo onde eu ainda tenho bastante flexibilidade em fabricar o produto, mas eu consigo produzir em volumes maiores comparado ao processo por projeto, certo? Dando mais um passo aqui e representando esse retângulo maior aqui, esse quadrado, né, maior, que ele, ele é maior até para representar a ideia de que talvez seja o mais comum dentro da indústria, de modo geral, né? Então aqui eu já atinjo maiores volumes e ainda mantenho alguma qualidade, variedade. Esse é o tipo de processo chamado por lote, certo? Onde eu consigo fazer um certo volume, um bom volume de alguns tipos de produto. Então eu programo o meu sistema produtivo e faço uma grande quantidade de um tipo de produto. Depois eu paro, rearranjo o sistema produtivo, faço uma outra grande quantidade de outro tipo e assim por diante. Também é chamado de batelada, né? Quando a gente geralmente, quando fala de produtos que são líquidos, né? A gente fala em bateladas. Também é um nome comum. Dando mais um passo, aumentando o volume e diminuindo mais a variedade, nós temos, geralmente quando a gente dedica o sistema produtivo a produzir um tipo de produto de forma mais contínua, né? De forma mais com grandes volumes, de forma que eu consiga atingir maiores quantidades produzidas, que é o tipo de processo em massa, né? Então, dedico a linha e fico fazendo só aquilo, né? Há poucas variações, há poucas trocas. Geralmente é o mesmo produto feito em grande volume, processo em massa. E o último passo é aquele tipo de indústria mais específica, onde nós chamamos de processo contínuo, que é onde se dedica não, né? A própria construção do sistema produtivo, ele é dedicado a um exclusivo tipo de produto. Ele faz só aquilo, ele não consegue fazer outra coisa, faz aquilo de forma ininterrupta, continuamente. Certo? São esses então os tipos de processo aí do exercício. Certo? Vimos lá isso aí na aula. Agora os outros lá. Ele fala, dê um exemplo de indústria com um processo produtivo tipo contínuo. Vamos lá, contínuo, geralmente a gente já pensa em siderúrgica, fazer aço, né? É um processo dedicado à produção de aço. Siderúrgica. É um processo dedicado, eu não consigo fazer outra coisa, eu faço isso ininterruptamente, certo? Geralmente, empresas que trabalham com bebidas, né? Também, né? O processo produtivo dela é dedicado, apesar de ter variação do produto, o processo em si é exatamente o mesmo. Eu faço grandes volumes, então eu preciso, né? É bastante automatizado esse tipo de processo. Então, são tipos aí, né? Temos vários outros exemplos aí, só para exercitar um pouco a ideia. Então, siderúrgica, bebidas, alguns processos alimentícios e assim por diante. Tudo bem? O exercício 3 diz lá o seguinte: uma empresa de construção que projeta e fabrica galpões capazes de abrigar uma pequena indústria, claramente trabalha com um processo por projeto. Ela depende de várias definições do cliente, além de ser altamente dependente de características do local onde será construído o galpão.
Na atualidade, esses tipos de construtoras trabalham principalmente com os chamados pré-fabricados, módulos de estruturas semi-prontas e padronizadas que são basicamente montadas no local da obra. Entre as principais vantagens desse tipo de abordagem é a redução dos custos devido à padronização e diminuição do tempo para construir o galpão. A grande desvantagem é a perda de certa flexibilidade na customização do produto. Considerando essa tendência atual desse tipo de indústria, e tendo em vista as dimensões volume e variedade que categorizam os processos produtivos, como essas dimensões variaram, aumentaram ou diminuíram do cenário anterior, onde os galpões eram totalmente projetados e fabricados no local, para o cenário atual, que se utiliza dos pré-fabricados. Então, antigamente, comum, vou fazer um galpão e ia lá se projetar e construir do zero, basicamente como se faz uma casa. Hoje em dia é muito mais comum, a gente ver a construção de um galpão usando moldes pré-fabricados. Então, o que ele está falando? Dessas duas situações, o que mudou aqui em relação às dimensões, volume e variedade? Cadê? Aqui, dimensões, volume e variedade. O que mudou? Certo? Tá lá. Então, pensando nas duas, primeiro, volume. Antes, eu fabricava tudo no local, era muito mais trabalhoso, para eu conseguir fazer um galpão, demorava muito mais. Então, o volume de produção atualmente é maior, porque está tudo mais padronizado, é tudo mais simples de se desenvolver. Então, da forma que se trabalha normalmente atualmente, eu consigo atingir maiores volumes. Mas agora eu perdi em variedade. Como são pré-fabricados, eu não tenho a liberdade de fazer um galpão basicamente da forma que eu quiser, Eu estou preso a alguns tipos de pré-moldes que se tem lá na fabricação desses galpões, certo? Só para exercitar um pouco a ideia de volume e variedade. Então, do que era feito antigamente para hoje, eu consigo agora mais volume, mas eu sacrifiquei um pouco da variedade. Certo? Geralmente, essas duas medidas aqui são antagônicas, Quando uma sobe, a outra desce. Muito bem. O quarto exercício diz lá: uma pequena empresa que realiza customização e adaptação de veículos para atendimento de necessidades específicas. Cada veículo adaptado é um projeto único e demanda de 3 a 6 semanas para serem concluídos. Este é um típico caso de empresa que se organiza com um processo por projeto. Dê mais um exemplo de uma empresa que trabalha com esse tipo de processo. É basicamente aí pegando o exemplo anterior, de modo geral, a construção civil, tudo na construção civil a gente faz projetos específicos e a produção dele é longa, demora-se grandes períodos de tempo para conseguir concluir isso aí. Certo? Finalmente, quinto exercício do tópico de hoje aí. Uma empresa química trabalha com um processo contínuo, devido aos altos volumes demandados de seu produto. Ainda assim, essa empresa não consegue atender a demanda para esse produto, buscando minimizar a deficiência no atendimento à demanda. Aos fins de semana, ela utiliza uma outra planta fabril para produzir esse produto. Essa outra planta produz diversos outros produtos químicos e trabalha com um processo por lote, ou batelada. Quais são as principais diferenças do processo contínuo aplicado na produção do produto, na planta principal, e o processo por lote utilizado aos fins de semana na outra planta? Então, na planta principal, ele trabalha lá num processo contínuo, é dedicado, eu faço só aquele tipo de produto, porque ela faz muito volume daquilo. Então, é quase uma linha, digamos, quase que toda automatizada, digamos assim, fazendo só aquilo. Mas ainda assim, essa empresa não consegue atender toda a demanda dela. Então ela também programa aos fins de semana, numa outra planta, a produção desse produto, Só que lá são lotes, Aqui essa outra planta não está preparada para fazer só esse tipo de produto. Ela trabalha com lotes. Então o que acontece? O que fica diferente aqui, Nessa planta principal, ele tem uma eficiência muito melhor, muito maior. Ela consegue produzir mais a um custo muito menor. Já quando ela vai lá no fim de semana e organiza a produção dessa outra planta para fazer no fim de semana esse produto dela, como essa planta trabalha com lotes, ela não consegue toda a
eficiência que é atingida na planta de processo contínuo. Então aqui a eficiência é um pouco menor, os custos aqui são maiores, né, do que comparado lá ao processo contínuo, onde eu tenho custos menores, porque eu faço volumes muito grandes, né? Então basicamente é isso, né, as diferenças. Aqui ela está quebrando um galho, eu tenho eficiências menores. Aqui, como é dedicado, eu faço grande volume, eu tenho uma eficiência maior e os meus custos são mais baixos. Tá certo? É isso então, os exercícios desse tópico, tipo de processos produtivos e arranjos físicos. É isso. Eu sou o Ivan, obrigado e até mais.